Nós vamos ler 3 versos diferentes em 3 lugares diferentes. João 6, 68, João 14, 27, João 10, verso 10. Esses são os 3 textos que a gente vai ler. Eu gosto sempre de fazer um sermão expositivo, mas hoje a gente vai fazer tópicos bem especiais dentro dessa ideia do melhor lugar para viver. Eu sou, assim, fanático por aprendizado. Fanático por aprendizado. Eu gosto de toda coisa. Se dá para aprender, eu quero. Se não precisa pensar, eu não gosto muito. Eu gosto de coisas que tem que pensar. Eu gosto de coisas que tem que aprender. Gosto de assistir aquelas séries médicas. Não sei se vocês gostam. Tem gente que tem medo de sangue, esses negócios. Eu não tenho medo de nada disso, desde que não seja meu. Gosto de assistir, gosto de estar ali envolvido e ver essas coisas acontecendo. Na realidade, eu acho assim, o quão interessante é a quantidade de tecnologia que hoje tem envolvido na medicina. É um negócio impressionante. Na realidade, coisas que se fazem hoje, não se podia nem sonhar há alguns poucos anos. A capacidade que o ser humano hoje tem de melhorar a saúde humana é impressionante. Repare o que é possível fazer para manter alguém vivo. E eu falo isso e quero destacar essa informação. Manter alguém vivo. Se faz transplante de órgãos, olha que coisa. Transplante de órgãos, reconstrução de membros que foram aí traumaticamente amputados, diálises. Gente, o que é isso? Né? Não é faz, se você conhece alguém que tem necessidade de algum tipo de diálise diferente. Respiração artificial. Gente morria por essas coisas simplesmente porque não tinha recurso há bem pouco tempo. O homem é capaz, na realidade, de fazer, de inventar muitas coisas, e a maior parte dessas coisas que são inventadas pelo ser humano, a gente dá graças a Deus por elas. Graças a Deus. Graças a Deus que existem esses recursos. Quantos amigos a gente conhece aqui, principalmente, a turma chega nova aqui na América, vai trabalhar nas áreas de construção. Pessoalmente, eu fico reparando isso. Essa semana eu falava com alguém, você trabalha na carpintaria com esse anel no dedo? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Arranca dedo facinho. Mas a quantidade de história que a gente vê de gente que perdeu o dedo e colocou o dedo de volta no lugar. Há poucos anos atrás, você ia ficar presidenciável. Não ia faltar coisa para você, não ia ter condições. Mas a vida é um presente grande que só Deus é capaz de fazer. O homem inventa muita coisa, mantém um ser humano vivo, mas dá vida, criar vida, só Deus tem condições. Aliás, esse que tem condições de dar vida, de criar vida, ele proporciona para a gente o melhor lugar para viver. O homem consegue fazer coisas mirabolantes, para manter alguém com vida, mas só Deus é capaz de criar vida. Às vezes a pessoa pensa assim, minha vida não é assim tão bonita, minha vida não é tão empolgante, como dizia aquele cântico antigo, né? Devia ser bem melhor, será? Acho que é um samba isso aí, né? Não impede que eu repita, né? É bonita, é bonito. Bem-vindo aí à terceira rodada. O primeiro pensamento que a gente tem para hoje, a respeito do melhor lugar para viver, é que é em João capítulo 6. O capítulo 6 de João, ele começa com a primeira multiplicação dos pães. Jesus está ali junto com a multidão. Quando chega no final da tarde, ele fala com os discípulos, ei, vão lá, vão comprar comida para esse pessoal todo aí, está todo mundo precisando de comer. E os discípulos olham para ele e falam, Jesus, não dá, nós só temos 200 denários. Não dá para poder comprar comida para esse pessoal todo. Na realidade, Jesus estava tentando fazer ali uma ideia, marcar um ponto com eles, fazer uma ideia. Ele falou, não, mas vamos fazer o seguinte, mas ninguém tem comida? Ele falou, tem um menino aí com uns pãezinhos, uns peixinhos aí, não, traz esse negócio. Oraram, multiplicaram os pães. A multidão foi a loucura, foi êxtase, foi o quê? Esse cara é o cara que a gente tem que andar grudadinho aí. Jesus fica chateado com eles, porque ele imaginou, e já sabia, na realidade, que eles estavam tentando fazê-lo rei. Antes da hora dele, antes do plano dele, ele desaparece, a Bíblia não conta como, mas ele sai da beira deles e vai de novo para o monte para poder orar. Depois ele anda por sobre o mar, tudo de João capítulo 6, ele anda por sobre o mar, os discípulos têm aquela experiência maravilhosa com Jesus ali, e passa um certo tempo, a multidão procura por ele de novo, mas cadê o cara? Não estava aqui agora, cadê ele? Sumiu. Eles pegam seus barcos, atravessam o mar também, e chegam e falam, mas como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Estava do outro lado agora há pouco, não tinha barco para lá, como é que foi que você chegou? E eles preocupados com ele, Jesus fala com eles, vocês não estão me procurando por causa da palavra. Vocês estão me procurando porque eu enchi a barriga de vocês. Vocês estão procurando porque eu dei alimento, vocês comeram. Mas aí ele abre um pensamento interessante e ele começa a dizer, na realidade,
Moisés trouxe comida para o povo no deserto, falando do maná, o pão que caiu do céu lá no deserto para o povo. Moisés trouxe, mas aquilo ali foi só um protótipo. Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. E ele começa dizendo assim, as pessoas começam a ficar meio perdidas, a multidão perdida, os discípulos perdidos, ninguém sem saber direito. E ele fala, na verdade é o seguinte, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. O negócio começa a ficar assim meio diferente. E os discípulos falam, não, Senhor, esse discurso aí está difícil demais para ouvir. Quem é que pode escutar esse discurso? Quem pode escutar esse discurso? E a multidão começa a se afastar, muitos vão embora. Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles, vocês também, vocês não vão não? Vão embora não? Vão embora não? João 6,68, e o texto que a gente tem marcado aí, Pedro dá uma resposta para Jesus, para essa pergunta dele. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. O melhor lugar para viver é o lugar onde a expectativa de vida é grande. Vida eterna. Nós todos gostamos, e eu acho interessante o quanto que o ser humano se preocupa com a expectativa de vida. Nós todos gostamos de viver muito, nós todos queremos viver muito, queremos viver bem. É raro alguém que não quer viver muito. Talvez um comentário que seria comentarista de futebol, né? Quem não quer viver muito é só quem quer morrer. É a realidade que todo ser humano quer viver. É uma tendência que nós temos, porque Deus, diz a palavra de Deus já, que foi Deus quem implantou no coração do homem a eternidade. O desejo que o homem tem de viver é um desejo que Deus plantou no coração, e todos queremos, e o melhor lugar para viver é um lugar onde a expectativa de vida é grande. O Japão é o lugar número 1 com a expectativa de vida. Em média, as pessoas lá vivem, entre homens e mulheres, até 87 anos de idade. Aí você pensa, vou mudar para o Japão. É igual aquela história da menina que leu a pesquisa e ligou para a mãe e falou, mãe, estou mudando de casa. Mas você está indo para onde? Vou umas 30 milhas daqui, mais ou menos. Mas por causa de quê, minha filha? Falou, eu li na pesquisa que a maior parte dos acidentes acontece dentro de 30 milhas da casa de alguém. Então, vou mudar para 30 milhas mais longe. Depois do sermão, vocês vão entender. Não muda para o Japão, não vai mudar essa expectativa de vida. Estados Unidos, 31º lugar. Expectativa de vida, 79 anos de idade, entre homens e mulheres. Brasil, 67º lugar, número 67. 75 anos de idade. Se você acha que você está novo, e assim, mais ou menos da minha idade, né? 44, não muda para Serra Leoa, não. A expectativa de vida lá é 50 anos de idade. Eu li isso aqui, sabe, cortou meu coração? 50 anos de idade, principalmente depois que a gente passa dos 40, alguém de 50 anos de idade é muito novo. É muito novo. 50 anos de idade, em média. Isso é a média, porque as mulheres normalmente vivem mais do que os homens. A média para um homem em Serra Leoa é 49 anos de idade. E agora, Deus traz para a gente um melhor lugar para viver, que é um lugar onde a expectativa de vida é grande. E o melhor lugar para viver é um lugar onde a expectativa de vida é infinita. Porque Deus dá para a gente não uma vida de 40, não uma vida de 50, não uma vida de 85 anos, não é uma vida de 100, mas uma vida eterna. O melhor lugar para viver é um lugar onde nós temos promessa de vida eterna. Aliás, é por causa disso que Jesus veio aqui a essa terra, veio apresentar um caminho de volta para o Pai. Os meninos falaram aqui, todas as vezes que eu testo os meus microfones, esse é o meu verso predileto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Essa é a proposta de Jesus. Ele veio aqui a este lugar para trazer vida eterna. Este lugar não é um lugar futuro, gente. Isso é a coisa mais importante que o ser humano perde, e o ser humano cristão muitas vezes perde. Porque imagina que a vida que Jesus veio para trazer, a vida que Jesus veio para dar, só vai começar depois que você passar dessa para a próxima.
Mas Jesus veio para você experimentar hoje uma vida interessante. Essa vida, este lugar de vida abundante, este lugar de vida com grande expectativa. Este lugar não é um lugar futuro, este lugar é a presença de Deus. Este lugar é a presença de Deus. Se você pensar em vida eterna e só pensar que é algo que vai começar quando você morrer ou quando você for arrebatado, seu pensamento está pequeno demais. Seu pensamento está pequeno demais. Você precisa começar a viver melhor, viver a sua melhor vida agora. Porque você pode estar, aliás, você deve estar no melhor lugar para viver. Melhor lugar para viver. Melhor lugar para viver é um lugar que tem expectativa de vida, não longa, mas vida eterna. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Segundo pensamento que a gente tem para essa manhã, João capítulo 14. João 14 tem diversas pérolas da fé cristã. O texto, o capítulo abre com um dos versos talvez mais conhecidos. Pode ser que você nem saiba que esteja em João 14, verso 1. Mas então logo eu começar a falar, você sabe. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar, eu virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Esse é verso 1 a verso 3, você sabe de qual? Você sabe como é que é o verso 4? Curioso, né? Curioso que a gente aprende quando a gente é criança, muitos desses versos, mas o verso 4 é um verso interessante. Jesus fala para os discípulos assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé, aquele mesmo que duvidou, né, quando Jesus ressuscita, encontra com os discípulos, ele não estava lá, e fala, a não ser que eu puser a minha mão no lado furado, na mão furada, eu não creio. Tomé, na dúvida, Tomé, aparentemente alguém que tinha que estar com a mão nas coisas, ele fala, Senhor, como é que a gente pode conhecer o caminho, se a gente nem sabe para onde o Senhor vai? Jesus abre todo um pensamento. E o verso número 6 é um outro verso que você conhece de qual também. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus abre todo esse pensamento, ele dá toda essa proposta, esse projeto de que ele é o caminho que Deus preparou para que o homem pudesse ter essa vida, que é uma vida eterna. Mas Jesus, ao mesmo tempo que ele dá uma expectativa de vida para os discípulos, ele começa a dizer para eles que é necessário que ele vai morrer. Ele fala, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou enviar um consolador com C maiúsculo, a maior parte das versões traz isso aí, falando do Espírito Santo de Deus, que entre muitas coisas, o Espírito Santo é para nós consolador, ajudador. Eu gosto dessa expressão ajudador, embora aqui no contexto que a gente vive, aqui na América, quando fala que alguém é ajudante, a sensação que dá é que está diminuindo as pessoas, e as pessoas têm vergonha de dizer que são ajudantes, são helpers. O Espírito Santo é o melhor helper que alguém pode ter, é o ajudador, é o consolador. Lembra disso que alguém que precisa de ajuda, precisa porque não consegue fazer sozinho. O Espírito Santo é esse que veio e Jesus fala com eles. Esse Consolador, ele vai ajudar vocês em tudo. Ele vai estar com vocês em tudo. Esse Consolador vai lhes ensinar todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Vai lhes ensinar todas as coisas. E não só isso, vai também fazer com que vocês se lembrem do que eu lhes disse. Isso para os discípulos, de uma forma muito especial, foi importante. E a razão pela qual é que a gente olha agora aqui, abre esses textos da Bíblia, a gente lê, a gente vê todos eles, você aprende de cor, as crianças aprendem de cor, você sabe todas essas coisas. Esses discípulos, eles não tinham lugar nenhum para poder voltar e ver o que é que Jesus falou mesmo lá no Monte das Oliveiras. Cara, eles não tinham. Ou eles se lembravam, ou eles perderiam. E Jesus fala, não se preocupa não, esse Consolador vai fazer vocês se lembrar de tudo que eu falei com vocês. E sabe o que acontece? Esse Consolador nos faz lembrar de tudo que Jesus fala conosco quando a gente está lá de fora. Quando a gente está lá de fora e que o mundo quer nos consumir e dizer que essa sua vida não vale nada, a palavra de Deus vem e nos diz, você pode viver no melhor lugar para viver, porque quem está na presença de Jesus tem vida que vale a pena. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Chega o verso 27 de João 14, e o texto diz o seguinte, deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou,
Não há dor como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus faz essa promessa de paz e o melhor lugar para viver é um lugar também onde a qualidade de vida é uma qualidade de vida excelente. O melhor lugar para viver é um lugar de paz. O que o ser humano busca para a sua vida é paz. Eu gosto de falar disso, eu gosto de orar isso, eu gosto de suplicar a Deus por isso, não só por mim, mas pela vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Eu gosto de assinar as minhas mensagens com a paz. Porque não tem nada melhor para nós do que paz. Se você falar paz, em paz, ajuda até a vida da gente. E Jesus fala, eu te dou paz, mas não é uma paz igual do mundo. A paz do mundo é uma paz que é contrário de guerra, né? A paz que Jesus dá é uma paz que é um estado mental. Mesmo no meio da dificuldade, você está em paz. Uma das coisas que eu mais aprecio aqui na América é a tranquilidade que a gente tem de andar nas ruas sem medo de ser assaltado. A gente pode ser assaltado aqui, tanto é que as prisões existem, e não só existem, mas elas estão cheias. Né? O orçamento do governo não dá para colocar mais gente nas cadeias. Né? Estão cheios, então tem assalto, tem dificuldades, tem problemas. Talvez a área que a gente vive aqui seja uma área privilegiada nesse sentido. Mas eu gosto disso, de experimentar essa sensação. É uma paz que vem na alma da gente que é indescritível. E às vezes a gente não consegue reparar como que as dificuldades da vida nos trazem falta de paz. Eu me lembro de uma situação, alguns de vocês aqui conheceram, nem todo mundo, mas um dos meus avós, meu avô paterno, que faleceu com quase 100 anos de idade, o vô João. Tem histórias mirabolantes do vô João. Ele era um sujeito assim, parecido comigo, mais forte, um velho, trabalhando pesado o tempo inteiro, mas depois de uma certa idade, o corpo vai começando a ficar meio pesado, né? E o vô João andava mais ou menos assim, né? Curvado. Aí um dia meu pai estava com ele no banco para receber a aposentadoria dele, e a mocinha, aquelas mocinhas bonitas que trabalham nos bancos brasileiros, né? E falou com ele, Sr. João, o senhor está novo demais, Sr. João, levanta esse peito, levanta esse queixo, anda empinado. E o velho levantou, e meu pai falou, uau, né? A mocinha animou, ele está empolgado, ele levantou e saiu do banco andando assim, depois de uns minutinhos está ali, recebeu a aposentadoria, passou aquele monte de coisa de segurança nas portas do banco, quando chegou do lado, ele falou, se essa mocinha soubesse o quanto dói andar. A gente chega uma época da vida que você começa a curvar, o peso da vida começa a roubar a sua qualidade de viver. E você passa a fase do condor. Né, condor aqui, né, não é que você ressurge da cinza, não, condor aqui, né, condor ali, né, e já começa a viver os problemas de DNA, data de nascimento avançada, e vai passando por todas essas coisas, já não dá mais para se abaixar e se levantar da mesma forma como você fazia quando tinha 20 anos de idade. Você tem que escolher bem o lugar, bem a forma, bem o jeito. Não adianta viver muito se não tiver uma boa vida. Meu avô, depois de uma certa idade, ele falava, acho que Deus pulou meu nome na lista. Meus amigos todos já foram, e eu estou aqui. Meus parentes todos já foram, e eu estou aqui. Falava, vô, mas se o senhor tiver mais anos de vida, falou, se fosse uma vida boa, eu queria. Mas é melhor estar com o Senhor. É melhor estar com o Senhor. Não adianta viver muito se a qualidade de vida não for uma boa qualidade de vida. Se o lugar que você experimenta, que adianta viver 100 anos de idade numa vida precária? As pessoas, melhor estar no céu, que lá vai ser muito melhor do que enfrentar essas dificuldades aqui, quando falta saúde, quando falta alimentos, quando falta todas essas coisas, e Jesus quer oferecer para a gente paz. Eu deixo a minha paz. Quando a gente enfrenta problemas na nossa saúde, a gente enfrenta falta de paz, te rouba a paz. Quando a gente enfrenta problema nos nossos relacionamentos, nos roubam a paz. Quando a gente enfrenta problema nas nossas finanças, nos roubam a paz, nos tiram o sono, nos causam dificuldade. Jesus fala, deixo-lhes a paz. O melhor lugar para viver é um lugar de paz. E a paz que este mundo dá não é duradoura. É a paz à troca de dinheiro, é paz à base de tiro, é paz que termina com o fim de mandatos políticos. E Jesus fala, minha paz não é essa, não é essa. E vocês terão dentro de vocês um Consolador,
para fazer vocês lembrar disso. Que eu tenho paz. O melhor lugar para viver continua sendo a presença de Jesus, pois na presença de Jesus a paz é garantida. Isso é importante a gente saber. Na presença de Jesus, a paz é garantida. Por que isso é importante frisar? Porque se eu ou você estamos enfrentando situações na nossa vida que nos roubam a paz, significa que nós estamos nos distanciando da presença de Jesus. Se tem algo que te rouba a paz, tem algo que te rouba o sono, para toda mas você não enfrenta os problemas que eu enfrento, e Jesus fala, não enfrenta sozinho não. Pedro relata isso numa dessas lembranças que o Espírito Santo dá para ele, do tempo que eles estavam juntos, e Pedro fala, lança a sua dúvida, lança a sua ansiedade, lança aquela coisa que te rouba a paz sobre ele, porque ele cuida de vocês. Lança sobre ele as suas ansiedades, ele cuida de você. Se tem algo que te rouba a paz, te rouba o sono, lança sobre ele, porque ele dá paz. O melhor lugar para viver é um lugar onde a qualidade de vida é excelente, e isso só existe num lugar onde tem paz. Se você não tiver paz, não tem como você ter qualidade de vida. Não tem como você ter qualidade de vida. Paz não é, de novo, ausência de guerra, é um estado de equilíbrio na sua mente, que é só Deus que tem condição de te dar. Que mesmo em meio às dificuldades, os problemas, você pode experimentar uma paz sem igual. Eu não queria falar disso não, mas Deus está me incomodando para eu poder falar. Aqui compartilhou, num desses grupos de WhatsApp que tem aqui da igreja, se você não recebeu é porque você não está nesse grupo, tem um link dele aí no boletim da igreja. Um vídeo de um amigo nosso, amigo meu particular lá do Espírito Santo também, e conheço ele há muitos anos, e tem pelo menos uns 16 ou 17, talvez um pouco mais, não mais que isso, talvez uns 20 anos, que ele trabalha como missionário na Bósnia. Faz coisas maravilhosas lá. E ele teve um acidente agora, recentemente. E no vídeo ele está numa cama de hospital e está dizendo que está esperando chegar uns resultados para ele poder saber se ele vai ter condições de voltar a andar algum dia ou não. Porque ele não sente as pernas, não sente a coluna, não sente nada. Um homem de Deus, uma pessoa que está dando a vida dele para o reino. Você vê a dor nos olhos dele, no semblante dele, mas no fundo da alma dele você vê a paz em dizer que ele está tranquilo de saber que Deus está com ele. Alguém que está vivendo a experiência de saber que aquilo que ele ama fazer, que talvez ele não vai ter mais condições de fazer, no acidente, servindo ao Senhor. Você fala, essa pessoa deveria estar xingando Deus nessa hora. E no meio da tristeza, você percebe a paz. Ora por ele, Walter Gonçalves, o nome dele. Qualidade de vida excelente. Deus te faz experimentar momentos de paz, mesmo no ambiente de guerra. Mesmo no ambiente de guerra. O terceiro pensamento para a gente, João capítulo 10. João 10 é um texto interessante. É onde Jesus se apresenta como o bom pastor. E ele começa o capítulo, João narra esse primeiro capítulo, os primeiros versos do capítulo, dizendo, palavras de Jesus, que o que não entra pela porta do curral, do aprisco, do curral de ovelhas, ele é assaltante. Se não entra pela porta, é assaltante. Quem passa pela porta, quando ele está falando das ovelhas, é o pastor. As ovelhas o acompanham, elas não vão seguir um estranho, e a realidade é que para a gente, não sei para você, mas a não ser que a gente pesquisar, a gente não consegue entender muito bem essa ideia de criar ovelha. A não sei que você já criou ovelha, eu nunca criei ovelha, tive que ler para poder entender isso aí. Como assim? O pastor chega, a ovelha conhece, não vai seguir um estranho. Nesse contexto, especialmente nessa época que Jesus estava falando disso aqui, na região onde eles viviam, os apriscos, os currais para as ovelhas, às vezes era colocado um monte de ovelhas de um monte de donos diferentes, pastores diferentes, cuidando das ovelhas, tudo ali. Passava a noite, lugar protegido, para proteger do lobo, para proteger do ladrão, para proteger de um monte de coisa. E, obviamente, aí a ideia que Jesus menciona, que quem entra a não ser pela porta, está entrando para roubar. Está entrando para poder fazer alguma coisa diferente, porque o que vai cuidar vai chegar pela porta. E a ideia toda e o contexto é que o pastor chega ali, ele dá um assovio, ele fala o nome das ovelhas, e as ovelhas que são dele andam atrás dele.
conhecem, sabem exatamente quem é. Eles não vão atrás de estranho porque não conhecem a voz. Jesus fala isso. A gente explicando dessa mesma maneira. Os discípulos, a multidão, eles sabiam tudo aquele negócio de ovelha. Era o contexto dele, era o que eles faziam. Para a gente tem que explicar essa parte. O que eles não conseguiam entender, o que Jesus quer dizer com isso? Que a gente consegue entender porque a gente conhece a história. A gente sabe de Jesus como o bom pastor, é Ele que cuida, é Ele que dá toda a ideia de proteção que a gente precisa. E, aliás, ele fala lá no contexto que, na verdade, as ovelhas não só não vão acompanhar o estranho, como elas vão fugir do estranho porque não conhecem a voz dele. Há algum tempo atrás, Gui e eu fizemos uns vídeos no canal que a Gui tem de YouTube, merchandise, né? Se você não conhece o canal de YouTube da Gui, você precisa conhecer, é bom. E ela inventou de fazer um quadro no canal. E me colocou na famosa saia justa, porque as pessoas só me pediam uns assuntos complicados, uns negócios difíceis, e o nome do negócio era Fala Flan, né? Ela colocou lá. E uma das coisas que as pessoas perguntavam é o seguinte: quem é que é o ladrão nesse texto de João capítulo 10? E é uma das interpretações talvez mais erradas que a gente vê as pessoas falando por aí. Tanto é que até inventam um versículo que muita gente cita, às vezes dos púlpitos das igrejas. E o texto que às vezes as pessoas citam é que o diabo vem para roubar, matar e destruir, eu vim para ter vida. E Jesus não fala isso em hora alguma nesse texto aqui, está falando a respeito do ladrão. E a ideia, quem que é o ladrão? Os textos dizem mais ou menos assim: então Jesus afirmou, de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim eram ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá, encontrará pastagem. Está dizendo, vocês vão estar em segurança, né? E a ideia toda, o diabo rouba, mata e destrói, essa é a realidade, a gente não tem dúvida disso. Mas o que Jesus estava dizendo desse texto aqui, ele não estava falando do diabo, ele estava falando dos falsos líderes, dos falsos ensinamentos, das pessoas que vieram, ludibriaram o povo, tentaram enrolar quem de fato conhecia. Não seguiu, porque conhecia a voz do pastor. Era isso que ele estava dizendo, não vai sair dali. Porque quem chegou por um caminho diferente da porta, não é ninguém diferente daquele que quer te destruir. Ele fala, eu sou a porta. É só está em segurança quem passa por mim. João 10, verso 10, o texto que a gente tem para esse pensamento, diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em outras versões, talvez as mais tradicionais da Bíblia, a tenham em abundância. O melhor lugar para viver é o lugar que tem um padrão de vida sem igual. Vida em abundância, vida plena. Vivam plenamente. O ladrão de vida, padrão de vida que Jesus traz é um padrão vida abundante, um padrão vida plena, um padrão vida que vale de fato a pena. Ladrões vêm e roubam. Jesus vem e conquista. Jesus vem e conquista. Tudo aquilo que é roubado, que as circunstâncias roubam, que o diabo rouba, que o mundo rouba da sua vida, Jesus vem, ele conquista. Ele conquista o que é necessário para fazer a sua vida ser uma vida feliz. Vale a pena repetir esse pensamento e complementar o pensamento. Jesus sempre providencia e conquista o necessário para a sua vida ser feliz. Não confunda isso com o que você quer. Não confunda isso com o que você quer. Não necessariamente o que você precisa para ser feliz é o que você quer. Muitas vezes, o que a gente quer, na realidade, vai trazer para a gente a infelicidade. Talvez na hora, no momento, é até uma coisa interessante, mas no prazo longo, a longo prazo, vai trazer dificuldade. Imagine que tudo que um ladrão poderia roubar de você e fazer com que você sentisse falta, tivesse dificuldades, enfrentasse dificuldades. Coloque todas essas coisas numa balança e imagine o que é que alguém poderia roubar de mim e que mudaria o meu padrão, a minha qualidade de vida, o meu modo de vida. De novo, né? Se alguém imagina que vai ter que esperar chegar no céu para viver uma vida, a vida abundante que Jesus promete, a vida abundante que Jesus oferece, ainda não conseguiu pegar a ideia do que Jesus veio aqui fazer.
O maior problema nosso, como ser humano, é que muitas vezes a gente não consegue ver isso. Que o pensamento de Jesus de vida abundante, de vida plena, não é só na eternidade com Ele. A vida que Ele dá na eternidade é uma vida eterna, com padrão altíssimo, com qualidade sem igual. Mas Ele não está falando só disso. Porque a vida com Jesus é uma vida que faz, mesmo destes momentos aqui, que a gente enfrenta dificuldades, problemas, faz ter um padrão de vida sem igual. Sem igual. Melhor lugar para viver continua sendo a presença de Jesus. Melhor lugar para viver continua sendo a presença de Jesus. O relacionamento com Jesus traz essa ação da presença dele em você. Sabe por quê? Porque se você já recebeu Jesus na sua vida como seu Salvador, você já tem aquele Consolador dentro de você. Ele já está em você. Não só está com você, ele está em você. Ele já está em você e ele quer um relacionamento contigo. Vocês já tiveram a experiência de ver algumas famílias, e infelizmente elas existem, e passa todo mundo dentro das casas, mas ninguém conversa com ninguém? Manda um text message, né? Um para o outro, né? Ninguém conversa com ninguém, não tem relacionamento. Às vezes a gente quer mandar text message, mensagem de texto para Deus, e Ele está falando, não, eu quero ter um relacionamento com você. A gente quer falar coisas decoradas para Deus, Ele fala, eu não quero essa coisa de decoreba, eu quero um relacionamento com você, bater papo com você, dar high five. Tem gente que só lida com o Senhor, dizendo, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui. Deus não quer isso, isso é religiosidade. Deus quer relacionamento íntimo, Deus quer abraço caloroso, Deus quer choro junto. A coisa mais fácil que tem é chorar com quem está chorando. Se alegrar com quem está se alegrando é difícil, porque normalmente a gente fica com inveja quando alguém está se alegrando. Então é mais fácil você chorar com quem está chorando. Você alegra, enfim, está se achando. Está se achando. Não, se alegra com quem está se alegrando, e Deus é esse que quer se alegrar com você, estar junto com você, pular com você, dar high five, dar um abraço, dizer eu estou aqui junto com você. Na hora que você está chorando, Ele está junto com você também, porque Ele quer te oferecer um padrão de vida que é sem igual, que esse mundo aqui não tem condição de dar. Jesus veio para trazer uma mudança de vida, Jesus veio para trazer um padrão de vida sem igual no seu casamento, na sua vida profissional, no seu lidar com seus amigos e com seus familiares, um padrão de vida sem igual. Que tipo é o padrão de vida que você experimenta? Isso é importante a gente parar e pensar, o que eu experimento? Se o padrão de vida que eu experimento não é um padrão de vida que eu diria, como alguns cantores brasileiros, né? Acima da média, você está fraco. Está distante o negócio, porque não é o padrão de vida. Deus, de fato, quer que você não seja medíocre. Medíocre é isso, é viver na média. Deus quer que você esteja acima da média, não é melhor do que as pessoas. Não é pisar nas pessoas, mas é experimentar aquilo que só Ele pode dar na sua vida e você viver, de fato, nesse melhor lugar para viver, que é a presença do nosso Deus. Padrão de vida conquistado no melhor lugar para viver pode ser acessado simplesmente por clamar o nome de Jesus. Talvez a gente não esteja vivendo. Essa minha vida não está essas coisas todas aí. Clame pelo nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus, que quem clama por Jesus experimenta viver o melhor lugar que tem para viver, que é a presença dEle. Ele diz que quem bate encontra, quem chama é atendido, quem procura acha. Porque Deus é esse Deus desse relacionamento. E o que Ele quer é que nós procuremos na presença dEle experimentar dessa vida, que de fato vale a pena viver. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.